Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Perfeitamente bem. Que bom, que bom. As pessoas estão começando a entrar. Aos que já estão aqui, muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham uma excelente aula com um médico extremamente renomado e especialista em tratamento terapêutico de células-tronco. À medida que vocês vão entrando, e nós vamos admitindo vocês, eu vou aproveitar para passar aqui um áudio-vídeo do grupo Ervas e Pineda, para que vocês que não nos conheçam agora, e eu volto em seguida com vocês, tá bem? Fundada em 1996, a Pineda Brasil representa o marco da introdução dos medicamentos injetáveis no Brasil, sendo pioneira em tratamento estético e longevidade. Com o intuito de transpor para o mundo toda a tecnologia e conhecimento aplicado em produtos injetáveis, em 2015 é criada a Pineda Internacional, com sede na cidade de Barranquilha, na Colômbia. A Pineda Industrial Internacional produz e fornece produtos direcionados à estética, facial, corporal e capilar para o mercado comum europeu, Estados Unidos, México e América Latina. Utilizados por diferentes áreas clínicas, especialmente as medicinas estéticas e medicina integrativa, a Pineda Brasil desenvolve seus produtos e pesquisas científicas inspirado por protocolos consagrados no mundo, visando eficiência e segurança em suas formulações, fornecendo produtos diversos relacionados à saúde, qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças. Toda a linha de produtos da Pineda foram desenvolvidos pela Marilei Bertaco, a CEO da Pineda Brasil, uma das sócias e conselheira de assuntos técnicos da Pineda Internacional. Com um amplo e moderno centro tecnológico, o Laboratório Pineda mantém sua busca na excelência da qualidade e inovação em produtos e serviços, com rígido controle de qualidade para manipulação de medicamentos para uso oral, tópico e fabricação de produtos injetáveis. Dispondo de laboratórios com monitoramento de controle ambiental, a Pineda possui um sistema fluxo de ar descontaminado por filtros tipo EPA, obedecendo à normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para manipulação de estéreis. Contamos com uma equipe de atendimento ao cliente e ao prescritor altamente qualificada para receber as receitas médicas, além de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos e as bases científicas das suas aplicações, através de artigos indexados e assistência farmacêutica. Nossos produtos atendem à necessidade de todas as áreas médicas. Na busca de tratamentos mais eficientes e com menor risco para a saúde, criamos a Pineda Academy, um encontro com profissionais renomados, mestres e doutores, envolvidos com pesquisas científicas mundiais e aprimoramento de técnicas, disseminando conhecimento através de aulas ao vivo, cursos e mentorias destinadas aos profissionais que ingressam na terapia com injetáveis. A participação da Pineda nos principais eventos do setor em todos os continentes tem tornado a marca cada vez mais consagrada e reconhecida como uma das principais indústrias de medicamentos injetáveis do mundo. Preocupada com a preservação do meio ambiente, a Pineda faz trabalhos de sustentabilidade como descarte consciente de resíduos, reciclagem e consumo consciente e eficiente. Pineda, caminho da longevidade. Marilei está sem áudio.
Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma live, mais uma aula com um médico muito querido, renomado e especialista em tratamentos de terapias injetáveis e principalmente terapias com células-tronco. Ele tem muita informação, muita vivência para nos passar. E o que eu quero dizer sobre essa questão de células-tronco não é uma questão inovadora, é uma terapêutica que está aí complementar para ser utilizada e extremamente efetiva. É sobre isso que o Dr. Técio vai falar. Dr. Técio hoje também dá cursos online e também presencial. Existem 3 níveis de curso que ele oferece para que as pessoas habilitadas, ou seja, médicos, possam ingressar nessa terapêutica complementar e extremamente eficiente. Bom, eu vou deixá-lo aqui para se apresentar e para nos colocar toda essa informação que pode ser possível aqui em tão pouco tempo. Só lembrando, pessoal, que devido a uma viagem que o Dr. Técio tem que fazer, ele vai para o aeroporto, portanto, a nossa limitação de horário vai ser até às 20h30, ainda com perguntas e respostas, tá bem? Dr. Técio, fique à vontade. Olá, boa noite a todos vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Eu sou o Tércio Rocha, sou médico, tenho 59 anos e a minha primeira experiência com célula-tronco começa nos idos de 1983, 84, dentro dos laboratórios na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, onde tive o prazer de ser aluno da doutora Neide Calil, uma das maiores pesquisadoras em dermatologia, e do professor Radovan Brojnik, uma das maiores autoridades mundiais em células-tronco. As células-tronco, todo mundo pensa que elas são uma grande novidade, né? Mas de muita novidade elas não têm nada. Veja bem que o nome célula-tronco foi cunhado por 2 lavradores, né? Enquanto eles estavam roçando assim, o pasto, um falou para o outro: já reparou que depois que a gente roça, isso aqui torna a crescer? O outro, sim, toda vez a gente tem que roçar por causa disso. No que o outro comentou: pois é, deve ter alguma célula aqui nesse tronco que o faz crescer. Vem daí o nome células-tronco, né? Quero lembrar para vocês que, talvez por um acaso divino, né? Essas coisas que Deus monta para mostrar para os homens como as coisas estão ali diante dos olhos deles e a gente não vê muitas vezes, né? Muitos hospitais de campanha na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial foram instalados meio que por acaso, mas de repente por uma engenharia divina, muito próximo das maternidades. E quando chegavam aqueles grandes feridos, né, com grandes queimaduras e grandes ferimentos, e que as pessoas não tinham muito o que fazer, os médicos naquela época pegavam os cordões umbilicais, né, as placentas, e colocavam em cima daquele ferimento, né? Os que tinham sorte de receber, porque tinha bem mais feridos do que placentas para serem oferecidas, né? Mas aqueles que tinham as placentas colocadas em cima dos seus ferimentos, os médicos percebiam que tinham uma recuperação assustadoramente mais rápida e uma melhora incrível, né? E, com certeza, eles começaram a perceber que havia alguma coisa ali presente que migrava e era capaz de oferecer, então, aquela regeneração tecidual. Bom, disso se trata a medicina regenerativa. O que é capaz de regenerar um tecido, né? Não só corporal, como cerebral. E o que nós nos surpreendemos mais ainda, o que é capaz de regenerar não só as estruturas, como também as funções daquele tecido, né? E recuperar aquilo que se chama de ânima, aquilo que se chama de vida
que a gente percebe nas pessoas. Então, voltando aqui na embriologia, rapidamente, todos vocês são médicos e conhecem isso de sobejo, todos nós sabemos que nós todos viemos da união de um espermatozoide com um ovócito secundário. E que, devido a essa fecundação, né, do ovócito, ele se tornou uma célula-ovo. Pois bem, essa é a célula-tronco da qual cada um de nós se originou, né? Então, e isso todos nós sabemos, essa célula-ovo se nidou no útero da nossa Santa Mãe e começou ali uma infindável replicação. Bom, no 18º dia que ela estava ali se replicando, né, se duplicando, se expandindo, nós não éramos ainda um embrião, mas éramos a composição de 3 folhetos embrionários. O interno, endodermo, que daria origem à maioria das nossas vísceras, né? O do meio, mesodermo, que daria origem aos nossos tecidos de preenchimento, né? Sangue, derme, músculo e por aí vai. E o externo, ectodermo, que daria origem aos nossos flâneros, aos nossos revestimentos, né? Como pele, cabelos e por aí vai. Bom, esses 3 folhetos embrionários continham em si 240 exércitos de células-troncos específicas, né? Então, tudo que nós temos hoje, tudo que compõe o nosso corpo, o nosso cérebro, toda e qualquer função nossa, veio de um desses grupos celulares que ali estava presente nesse 18º dia de gestação. Agora, o incrível é que, até hoje, nós estamos aqui vivos. E nós só estamos vivos porque nós temos células-tronco nessa reserva. Pois é, entre as distintas características das células-tronco, elas têm essa capacidade de, ao se dividirem, ela se divide em uma célula daquele tecido específico e outra célula-tronco. Divide-se novamente uma célula daquele tecido e outra célula-tronco. Então, o número de células-tronco tende a se manter, mas não se mantém sempre. Então, nós temos aí uma verdadeira explosão do número de células-tronco, desse dia 0, quando o espermatozoide encontrou o ovócito, até ali os 2 anos de idade. É o seu crescimento máximo, né? É quando todo o nosso organismo foi formado, todos os nossos órgãos, todas as nossas funções. Ali dos 2 anos até o dia que nós paramos de crescer, aos 19 anos, eles só se expandiram, se amadureceram, se reorganizaram, mas efetivamente já estavam formados. Mas o número começa a diminuir depois ali de 14, 15 anos. Começa a diminuir não só em números, como também na sua qualidade, na sua força de pujança. Bom, a partir do momento que nós temos marcado o início do nosso envelhecimento bioquímico, ali por volta dos 25, 27 anos, né, quando nós começamos a apresentar um balanço nitrogenado negativo, ou seja, uma maior tendência a perder, a catabolizar estruturas proteicas do que a fazê-las, né? E entenda-se por estruturas proteicas tudo, né? Parede celular, músculo, enzima, hormônios, enfim, tudo que termina em proteína. Esse número de células-tronco já é menor e a sua qualidade, a sua pujança já é menor ainda. E aí nós vamos perdendo, ao longo da vida, o número de células-tronco de reserva, bem como a sua qualidade, a sua força de regeneração. Então, só para vocês ficarem bem atentos, porque isso vai ser importante para a compreensão mais tardia, do dia que o espermatozoide do pai encontrou o ovócito da mãe até eu formar 2 anos, eu cresci um X. Bom, desses 2 anos até o dia que eu parei de crescer, eu cresci só mais outro X, né?
Veja a pujança, a força desse primeiro grupo de células que sai de uma célula, célula-ovo, e faz aquela criança toda formada, toda linda, toda exuberante, que chega no seu pediatra aos 2 anos de idade. Bom, essa criança continua linda, pujante, vai crescendo e se multiplicando e crescendo numa velocidade fantástica, né? Você vê a criança num dia, semana que vem, parece que ela está diferente, realmente está, ela cresceu, ela amadureceu, ela se expandiu, até que ela encerra a sua fase de crescimento. Então, nós temos aí o segundo grupo de células-tronco, com uma pujança igualmente forte, mas não tão explosiva e não tão já assim com a mesma força do primeiro grupo. E depois dos 19 anos, nós viemos mantendo, né, a nossa altura, e a partir dos 27 anos começa, então, esse nosso balanço nitrogenado negativo, quando começamos bioquimicamente a envelhecer. Bom, com o número de células-tronco se reduzindo ano após ano, com a sua qualidade também se reduzindo. E isso muda também de tecido para tecido. O que eu quero dizer para vocês? Olha, você percebia quando você se cortava, quando era criança, a velocidade com que essa pele se cicatrizava, né? A quantidade de células-tronco que tinha ali naquela derme. Na adolescência também era muito rápido, mas um pouco menos rápido do que na infância. Na sua fase de adulto jovem, continua sendo um tempo fantástico, mas já menor do que na adolescência e menor ainda do que na infância. E quando nós somos adultos, lá pelos 70 anos, você custa um dia ou mais para cicatrizar a mesma pele. Isso que a derme e o tecido gorduroso são os tecidos que têm mais exuberância no número de células-tronco. Agora, existem órgãos que essas células-tronco são muito carentes, como, por exemplo, o cérebro, né? Todos nós sabemos que pós-AVC, né, a pessoa teve um stroke, dificilmente essa área vai ser regenerada, né? Dificilmente, quase que para falar, quase nunca, né? A não ser que usemos células-tronco. Por exemplo, um osso, ele tem células-tronco, só que um número diminuto. Mas quando a criança se quebra, ela faz esse calo ósseo, ela solda esse osso mais rápido do que quando ela tem 20 e poucos anos e bem mais rápido do que quando ela tem 40 e mais rápido ainda do que quando ela tem 70. Ou seja, a pessoa, quando se fratura aos 70 anos, dependendo aí do seu estado metabólico, ela consegue ainda soldar esse osso, mas num tempo muito mais demorado do que ela fazia, do que essa mesma pessoa fazia na sua idade de adulto jovem, com mais ou menos uns 30 anos, ou mesmo comparando consigo mesma, quando ela tinha aí os seus 10, 8 anos de idade, devido ao número e à força dessas células-tronco. Então, dependendo de tecido para tecido, nós temos uma oferta maior ou menor de células-tronco. Quando você compara órgãos como cérebro, coração e rins, você percebe um número muito diminuído de células-tronco. Enquanto o tecido gorduroso, o tecido dérmico, o tecido pulmonar, nós temos um número maior de células-tronco. Isso quer dizer o quê? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, modernamente, nós usamos células-tronco em medicina regenerativa para regenerar danos teciduais diversos. Então, por exemplo, existem muitas universidades hoje publicando, né, o uso de células-tronco pós uma cirurgia, para eu diminuir, por exemplo, essa cicatriz
quase que apagá-la, né? Para eu ter uma melhora aí desse tecido que foi lesionado e eu tive que submetê-lo, né, a uma cirurgia. Então, hoje existem trabalhos bastante numerosos sobre isso. Existem trabalhos também bastante numerosos sobre o uso de células-tronco em artroses articulares, né? Ano passado, em novembro, foi lançado na Unicamp o primeiro livro da SBRT, Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, aonde um dos capítulos é exatamente sobre isso, tratamento de artrose de joelhos e ombros com o uso de células-tronco. Vários de vocês já ouviram falar no uso, por exemplo, de PRP e de PRF. Esse é um dos protocolos biológicos, que é retirado do sangue. Você também poderia tratar essa mesma articulação com nanofat, pegar essa gordura, filtrar até o filtro nano, aplicar também nessa articulação. Por quê? Porque a gordura é muito rica em células mesenquimais, em fibroblastos, e tem aí seus 14, 16% de células-tronco. Agora, efetivamente, quando você precisa de uma regeneração máxima de uma lesão muito grave dessa estrutura, dessa articulação, você pode usar essa célula-tronco de maior pujança. E é sobre essa célula-tronco que eu vou falar para vocês aqui um pouquinho e que eu estou convidando vocês para, caso estejam interessados, fazerem os cursos, né? Aonde bem explicou a doutora Marilei. O primeiro é um curso online, onde você compra um acesso e tem aí 4 horas de curso para você entender melhor biologicamente, bioquimicamente, como tudo isso ocorre com as células-tronco e a sua capacidade regenerativa. O segundo curso é um curso presencial, que é dado por mim. E o terceiro curso é um curso também dado por mim, só que um hands-on, um curso prático, onde você vai poder ver como isso se aplica. E aonde você vai poder ver aplicabilidades, as novas aplicabilidades de células-tronco. Por exemplo, em problemas osteoarticulares, né? Uma lesão parcial, uma ruptura parcial de isquios, uma ruptura parcial de manguito, e você vai e injeta a célula-tronco, e a célula-tronco recupera aquilo tudo. Uma lesão articular, uma lesão de cápsula articular, uma lesão e quase que uma total erradicação da cartilagem dessa articulação, né? E você vai ver como aplicar e como ela se regenera. Você vai ver, por exemplo, a aplicação de células-tronco em estética. Como que eu recupero uma face? Como que eu recupero um pescoço, um colo, um dorso de mãos com células-tronco? Como que eu recupero uma flacidez de braço, medial de braço, ou de meio de coxa, ou de glúteo, ou de abdômen com as células-tronco? Isso é possível? Com certeza é, porque tudo no seu corpo veio de uma célula-tronco. E a célula-tronco ela é dotada de quimiotaxia inteligente. Quando ela é injetada sistemicamente, na veia, ela vai percorrer o seu corpo e ela vai ler sinais de inflamação. Ela vai ser captada, atraída por eles, taxiada por eles, por isso que quimiotaxia. Ela vai ser taxiada por sinais de degeneração, de sofrimento celular. Por isso que quando os senhores entram naquilo que eu citei no início do curso, num AVC, né? Num stroke, e vocês botam aí no seu Google, né? Stroke Stem Cells Therapy. Você vai cair dentro de ambientes como da Universidade de Miami, que pesquisa isso, ou da Universidade de Stanford, ou do Johns Hopkins, em Baltimore, que são casas onde se estuda
muito neurologia e neurocirurgia e aplicabilidade de células-tronco numa clínica que, aparentemente, não temos muito o que fazer, como, por exemplo, pós um AVC. E vocês vão ver uma recuperação muito grande. Mas tem um período certo, né? Porque depois que essa pessoa sofreu um AVC, ele vai ter a abertura, uma janela nessa barreira hematoencefálica até o final do 6º mês. Mas ela é imensa nos primeiros 15 dias, ela é maior nos primeiros 3 meses e ela ainda existe nos primeiros 6 meses. Não que depois ela não possa ter efeito, pode, mas a passagem já é um pouco menor. E daí a via de acesso seria uma via transfenoidal. O que eu, por exemplo, Tércio Rocha, não pratico, né? Então, comigo, vocês vão aprender os acessos primários, como os endovenosos e os locais. Você pega um paciente, por exemplo, que está com indicação de alguma cirurgia cardíaca para substituição de uma válvula ou um pós-infarto. Bom, essa lesão está lá, está viva, aquele foco inflamatório está lá, aquele foco de sofrimento celular está ali, presente, né? Então, uma vez que você injete essas células-tronco endovenosas, essas células serão quimiotaxiadas para lá também. Por que também? Porque existem outros sinais inflamatórios no corpo que você não está percebendo, mas que essas células irão, né? Nada impede do indivíduo que acabou de ter um stroke, né, um AVC, ou de ter um infarto, dele também ter uma ruptura parcial de um ligamento, ou dele ser um obeso todo inflamado, dele ter um processo degenerativo de formação de placas no endotélio. Então, toda essa visão clínica do todo do paciente, por isso que a medicina integrativa se casa nesse momento com a medicina regenerativa, é necessário para que você entenda, inclusive, a quantidade de células-tronco que você vai ter que usar. Ontem eu estava chegando do primeiro Congresso Latino-Americano de Medicina Regenerativa, que foi no Chile, né? Aliás, a sociedade está se expandindo e a presença de cada um de vocês é muito bem-vinda. E eu estava discutindo com os especialistas que eles preconizavam, não, o uso de células-tronco eu faço no máximo 1 milhão por quilo de peso. E eu perguntava para ele, mas em que situação? Essa pessoa chega para você com 70 quilos para um tratamento só de anti-aging. Doutor, eu estou bem, eu já faço uma dieta coerente, eu faço reposição hormonal, eu faço exercícios todo dia, eu bebo no mínimo 3 litros de água por dia, eu durmo no mínimo 8 horas por dia, eu já faço soroterapia e agora eu quero ir além. Então, nesse paciente, eu posso calcular 1 milhão de células por quilo de peso. Agora, e se esse mesmo paciente chega para mim e nunca fez uma soroterapia, nunca suplementou, nunca corrigiu seus hormônios e chega para mim querendo fazer essa regeneração? Bom, eu posso e devo começar todos esses fundamentos nele, né? Desde a dieta, do exercício, da hidratação, da suplementação, de corrigir os hormônios, de introduzi-lo a uma soroterapia com uma certa frequência que eu determinar para ele, mas efetivamente eu vou ter que regenerá-lo mais do que o outro que já vinha fazendo isso há muito mais tempo. É um organismo que está mais depletado e também depende do background de cada paciente, né? Vocês têm pacientes de 60 anos que chegam para vocês e sempre teve uma vida regular, sempre dormiu bem, bebeu bastante água, se hidratou bem, comia regularmente, sempre se exercitou, né? Enquanto chega um outro que quase não tomava água, só tomava refrigerante, fumava um maço de cigarro por dia, de vez em quando cheirava, de vez em quando fazia
outras cositas mais, nunca malhou. Bom, efetivamente, se esses dois pacientes têm a mesma idade e o mesmo peso, eu não posso fazer o mesmo cálculo. Então, nesses cursos, principalmente os presenciais, é onde eu tento passar a minha experiência para vocês de como eu calculo a quantidade de células que eu aplico em cada paciente. Uma clínica constante no consultório de vocês, com certeza, é fibromialgia, né? Fibromialgia, um percentual muito grande de pacientes procura vocês com essa clínica. Bom, a terapêutica com soroterapia é magnífica, né? Com suplementação é magnífica, e vai somando com hormonioterapia é magnífica, com exercícios é fantástico, mas ela precisa de um plus, ela precisa de regenerar aquele tecido que sofreu. Sempre tem uma dorzinha que ainda fica, que continua com ela, diminuindo um pouco a sua qualidade de vida. E você vai ver que, depois de toda essa base da terapia integrativa, a terapia ortomolecular, feita nesse paciente, a célula-tronco cai como uma luva, fazendo com que haja uma transformação por completo da qualidade de vida desse paciente, com ele conseguindo regenerar todos os tecidos. Por que eu estou falando dessa base da medicina integrativa, dessa base ortomolecular, dessa base de hidratar e de induzir o paciente ao bom sono, à boa hidratação, à boa alimentação e à reposição hormonal? Porque quando você vai trabalhar com células-tronco, você está trabalhando com sementes. Então, eu resolvo fazer um jardim, eu, antes de mais nada, me preocupo em cuidar da terra onde aquele jardim vai ser formado. Então, eu tenho que regar, eu tenho que adubar, eu tenho que cuidar. A mesma coisa é com o ser humano. As células não operam milagres, elas só operam as suas funções biológicas de regeneração. Elas regeneram porque foi elas que te fizeram um dia, e a falta delas que causa a morte daquele tecido. Quando vocês veem aquele paciente idoso, cujo diagnóstico mortem foi falência múltipla dos órgãos, vocês estão diante de um paciente que teve, naqueles órgãos, a diminuição por completo das suas células-tronco e não foi possível, então, a regeneração. Então, vejam bem os senhores, as células-tronco hoje são aplicadas tanto para uma intervenção aguda, como, por exemplo, no pós-AVC, no pós-infarto, no início de uma demência senil, num Parkinson, numa dor aguda, numa lesão articular, numa lesão osteomusculoarticular, como também numa prevenção, no investimento estratégico, né, da prevenção a um envelhecimento com uma perda substancial da minha capacidade de regenerar o meu tecido. Como é que é isso? Olha, vocês, todos nós já tivemos aqueles 15, 16, 17 anos, né? Onde nós íamos para o colégio, para a faculdade, depois saíamos para praticar esporte, dali íamos a festas, e no outro dia, por menos que dormíssemos, estávamos inteiros. Depois, com 30 anos, fazíamos a mesma coisa, mas passávamos aí um dia, 2 dias meio que quebrados. E por volta dos 50 e poucos, 60 anos, nós não podemos nem pensar em fazer isso. Qual é a diferença? Essa reserva de células-tronco que eu tinha e que hoje eu tenho no corpo para me regenerar desse desgaste que eu provoquei. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês num curso presencial. Mas antes é necessário que vocês mergulhem no mundo das células-tronco. Então, eu convido a todos vocês que querem entender melhor essa terapia de células-tronco a começarem nesse curso online
onde vocês terão 4 horas de aula sobre a introdução à célula-tronco. Entender de onde nós tiramos, que essas células-tronco são células de 0 dias, são células retiradas da primeira porção do cordão umbilical, são células mesenquimais halogênicas, que elas não têm estampa genética, nem de pai, nem de mãe, nem do filho, que elas são células que são possíveis de ser usadas por todo ser humano. Na verdade, por todos os mamíferos, só que elas são melhor espécie específica. E essas células têm pujança máxima e são capazes de regenerar todo e qualquer tecido, desde que a técnica aplicada seja a técnica correta. Então, é sobre isso que são os cursos de medicina regenerativa e de introdução à célula-tronco. É sobre isso que eu, Tércio Rocha, vou falar com vocês e passar um pouco da minha experiência em cada clínica dessa, onde eu aplico células-tronco. E é sobre isso que se tratam os cursos hands-on, quando vocês têm a oportunidade de acompanhar o especialista no ato da sua aplicação das células-tronco na queixa clínica daquele paciente, seja em beleza, seja em dor, seja onde for. Eu, por exemplo, na primeira fase da pesquisa aqui no Brasil, do final da década de 80 até 2004, tive uma grande experiência no full face, né? E nós incluíamos no full face, com células-tronco, o pescoço, o colo e o dorso de mãos. Essa experiência da beleza com a célula-tronco, o resgate da beleza com a célula-tronco é fantástico. Mas é mais fantástico ainda quando você livra o paciente de uma doença cardiológica. É mais fantástico ainda quando você pega pacientes pós-Covid e é capaz de oferecer a esse paciente uma qualidade de vida muito melhor. Por exemplo, pacientes pós-Covid que tiveram sua capacidade ventilatória, sua capacidade de troca, sua área de troca pulmonar diminuída, e você vai e regenera todo com a aplicação endovenosa. Pacientes, por exemplo, que cursaram com lesão renal, pacientes que ficaram com algumas sequelas neurológicas, alteração de sono, alteração de humor, irritabilidade. Tudo isso é tratado com células-tronco. E antes que vocês se inscrevam no curso, eu convido vocês a, dentro das clínicas que vocês tratam, jogarem no Google, num ambiente universitário como Stanford, como Miami University, como as outras universidades americanas, o nome da doença e Stem Cell Therapy. Vocês vão ver a quantidade de artigos que tem publicados sobre isso. E isso é muito intrigante, porque aqui nós não ouvimos falar dessas pesquisas. Mas, paz, meus senhores, todas as universidades federais hoje no Brasil estão publicando. A Federal de Minas publica muito sobre o pé diabético, sobre dores neurológicas periféricas, dores neuropáticas periféricas, né? A Federal da Bahia publica muito sobre cirurgia plástica, sobre retalho cirúrgico, sobre queimaduras. Então, coloquem no Google, venham para a pesquisa, para que os cursos possam ficar mais interessantes para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, reforço o convite para que vocês venham estudar mais sobre as células-tronco e o que as células-tronco têm a oferecer para vocês de novo. Essa terapia que, com certeza, vai mudar o dia a dia da sua clínica e, muito mais que isso, vai mudar por completo a qualidade de vida dos seus pacientes. É muito impactante, é a minha grande paixão. Eu falo disso com muita paixão e com um certo conhecimento, porque eu já estou mergulhado nessa seara faz muitos anos. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Doutora Marilei Bertar pode captar o nome de todos vocês e depois direcionar vocês para a introdução a esses cursos. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado ao Grupo Pineda
por essa oportunidade. Olá, doutor Tércio, muito obrigada pela sua aula, maravilhosa como sempre. A doutora Marilei teve um imprevisto, então eu vou explanar as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Você conseguiu me ouvir? Então, vamos lá. Doutora Eliabe Lira, obrigada, viu, doutora Eliabe, muito querida, como sempre. Gostaria de saber se você tem experiências em pacientes com lesões de hipóxia, pois tenho um filho cadeirante, e se tem algum benefício na marcha. Doutora, eu não tenho experiência com pacientes com lesão de hipóxia. Agora, com certeza, vários autores têm. O que eu recomendo à senhora? Colocar isso no Google, né? Lesão por hipóxia, stem cells therapy, e a senhora com certeza vai ver vários trabalhos publicados, porque hoje se estuda e se publica sobre células-tronco em todas as clínicas, né? Sejam neurológicas, sejam ortopédicas, sejam ginecológicas, sejam cardiológicas. Existem hoje mais de 13.800 clínicas especializadas em tratamento com células-tronco no mundo. E todas as universidades do mundo hoje têm um departamento só para estudar medicina regenerativa e células-tronco. Com certeza, a senhora vai achar trabalhos e a senhora vai achar o autor para que a senhora possa se corresponder com ele. Obrigada, doutor, pela resposta. Doutora Adriana Marim. Muito obrigada, doutora, pela pergunta. Essas células-tronco seria do próprio paciente ou é a genérica? Doutora, não existe célula-tronco genérica, né? Existem células tronco autólogas, que você pode retirar da gordura do paciente. Muitas pessoas confundem com as células monoclonais, que se tira da medula óssea. E essas células que se tiram da gordura, elas podem sim ser expandidas, serem multiplicadas em laboratório. Mas as células que nós falamos aqui são as células mesenquimais halogênicas. São células retiradas da primeira porção do cordão umbilical de uma área chamada geleia de Varton, onde essas células são multiplicadas em laboratório e elas, por serem halogênicas, podem ser usadas por todo e qualquer ser humano. Eu vou fazer mais 3 perguntas, porque a gente tem uma limitação de tempo, tá, doutora? Rapidinho. Doutora Márcia Campos, obrigada pela sua pergunta. Onde podemos receber informações sobre os cursos? E a que profissionais podem fazer os cursos? Que profissionais podem fazer os cursos? Doutora, normalmente são os médicos que fazem esses cursos, mas também há muitos biólogos, há muitos farmacêuticos, todas as pessoas interessadas em células-tronco. Bom, os cursos dos quais eu falo, a senhora pode pegar informações junto com a própria Pineda, mas, efetivamente, a senhora pode entrar na Sociedade Latino-Americana de Células-Tronco, na Sociedade Internacional de Células-Tronco, ou até mesmo em laboratórios específicos, como, por exemplo, aí em São Paulo, nós temos o STEM Corp, que é de um pessoal todo da USP, e que, normalmente, eles promovem debates e cursos para médicos e outros profissionais. Doutora Cíntia Leite. Uma aplicação local específica para a área estética substitui um preenchimento ou botox? Veja bem, doutora, que o botox ele diz de um reposicionamento da musculatura, né? E para que essa musculatura, uma vez reposicionada e uma vez levemente ou parcialmente paralisada, ela não forme aquele sulco. Mas, estendendo um pouco a sua pergunta, como a célula-tronco vai
regenerar aquela derme. Veja bem que na criança e no adolescente a senhora tem todos os movimentos do adulto, só que ele não sulca, ele não forma ruga. Como aquela derme vai ficar mais viçosa, ela vai ficar com um turgor mais aprimorado, né? O turgor da pele volta, o brilho, o viço e o turgor daquela derme são recuperados com a célula-tronco. Com certeza, ela não vai necessitar de fazer toxina botulínica com a mesma frequência que fazia. E mais uma coisa que eu falo para a senhora. No que tange ao preenchimento, né? Quando a senhora está falando de ácido hialurônico aí para rugas ou para a volumização de uma região, a senhora pode usar 2 materiais. A senhora pode usar o nanofat, que é extraído da própria gordura, que ele é muito rico em células mesenquimais, em fibroblastos e células-tronco, e também pode complementar, refinar esse trabalho com células-tronco. Aí sim, a senhora está passando de materiais heterólogos, né, feitos fora do corpo, como ácido hialurônico, ácido polilático, hidroxiapatita, que duram em torno de 6 meses, um ácido hialurônico, a 12 meses, 14 meses, um ácido polilático, 15 meses, uma hidroxiapatita de cálcio, para uma nanofat que tem uma durabilidade de até 8 anos, sendo que é um material autólogo, retirado da própria pessoa, e que nunca vai gerar, por exemplo, uma reação de corpo estranho ou nenhuma reação alérgica ou de rejeição natural do próprio tecido. Obrigada, doutor. Doutor Daniel Carreiro. Obrigada, doutor. Pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, qual a expectativa com células-tronco? Olha, as expectativas são muito boas, mas depende muito do background desse paciente e de que terapias, por exemplo, você pode usar para acompanhar a terapia da célula-tronco. Por exemplo, um Parkinson, quando você tem experiências em usar CBD, né, as células-tronco junto com o CBD fazem efeitos maravilhosos. No início de uma demência, né, onde 42% dos quadros de demência são de Alzheimer, no início ali daquela fase inicial de demência, as experiências com células-tronco são muito boas, mas depende muito da quantidade que você vai usar endovenosa e depende muito do estado que você pega esse paciente. Mas os resultados são muito motivadores, são muito encorajadores. Por isso, eu encorajo vocês a entrarem em ambientes de universidades que mais estudam isso, né? Ou, por exemplo, de um hospital como o Johns Hopkins, que estuda isso de sobejo, vocês ali vão ter uma literatura vasta sobre isso. Obrigada, doutor. Essa é a última, como a gente falou, tenho que limitar, infelizmente. Doutor Celso Gonzalez. Doutor, pela sua vivência, qual o nível de regeneração com uma pessoa que tem doenças e uma pessoa saudável? Eu não entendi muito a pergunta, qual o nível de regeneração de uma pessoa que tem doenças e de uma pessoa saudável. Bom, depende muito da doença que essa pessoa tenha, né, doutor? Por exemplo, às vezes o fato da pessoa não estar doente não significa que ela esteja no ápice do que ela podia estar como saudável. Então, nós temos que analisar todo o quadro dessa pessoa, desde a sua alimentação, a sua suplementação, o seu nível hormonal e o seu contexto, né? Porque sempre quando a gente analisa um paciente, a gente analisa pessoa, contexto específico e o propósito, o que ela pretende fazer, né? Eu estou diagnosticando essa doença frente a que limitação ou a que sintomas que ela apresente. Mas se há uma doença, se há um quadro inflamatório, degenerativo, de sofrimento celular,
a aplicabilidade da célula-tronco é total e o efeito vai ser fantástico nessa pessoa, porque o poder imunoestimulador, anti-inflamatório e regenerativo dessas células-tronco, essas células-tronco mesenquimais halogênicas, é máximo. Então, a qualidade de vida dessa pessoa sofrerá um impacto positivo fantástico. Muito obrigada, doutor. Então, a gente encerra aqui as perguntas. Marilei. Por favor, se tiverem ainda mais algumas perguntas, mande para a Pineda e a Pineda com certeza vai me transmitir para que eu possa, então, gravar pequenos áudios respondendo a cada um de vocês, que vai me dar muito prazer. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Grupo Pineda pelo convite. Eu que agradeço, doutor, imensa gratidão, e eu agradeço a todos que estão aqui interessados no assunto, estaremos à disposição e tenha certeza que qualquer dúvida, a gente vai repassar para o doutor Técio, e eu convido vocês, então, que estão extremamente interessados, a se inscreverem, falar com a gente para que o próximo curso seja já efetivado com vocês, né? Tem vagas limitadas, segundo o doutor Técio, devido justamente a poder atender, né, um grupo pequeno e poder, de forma particular, tratar do assunto, tá bem? Bem, eu aproveito aqui, caso não veja vocês, que tenham um excelente Natal, que o ano de 2023 nos traga muito mais saúde, que nos traga prosperidade, abundância e que sejamos mais felizes, né? Um grande abraço a todos, tá bem, doutor Técio? Agradeço e muito boa viagem.